Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz de Jesus nos abrace e nos envolva. Livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 1 a 7. Eu não vim destruir a lei. Allan Kardec, abrindo o capítulo 1, ele pega uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes com cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei seja cumprido, perfeitamente, até o único J e um só ponto. Muito bem, buscando justamente nessas palavras escritas em Mateus, Allan Kardec lembra que há duas leis. Primeiramente, nós temos a lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, né? E é uma lei invariável. Ela é uma lei perfeita, ela não se modifica. Por outro lado, nós temos a lei mosaica. É aquela em que o Moisés precisou estabelecer e colocou essa lei apropriada aos costumes do seu povo, do caráter também, né? E também, mas é uma lei que se modifica com o tempo, como todas as leis humanas. Todas as leis estabelecidas por Moisés, escreve Kardec no Evangelho, foram estabelecidas porque ele foi obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. Vamos lembrar que foram 400 anos de cativeiro. A história conta que eles viviam sob o chicote. E aí, esse era o material que o querido Moisés, o grande profeta, né? O grande legislador, o grande líder religioso, iria enfrentar. Então nós temos assim a lei dos 10 mandamentos que chegou, e o que o Moisés faz? Ele precisava dar uma autoridade para a sua lei, e aí ele dá uma origem divina à sua lei. Aliás, Kardec lembra que todos os legisladores primitivos fizeram a mesma coisa que ele, né? Era preciso que nós podemos ver, inclusive, que era preciso que uma autoridade, porque a autoridade do homem deveria se apoiar na autoridade de Deus. E só a ideia de um Deus terrível, coloca Kardec, poderia impressionar homens ignorantes que vieram do cativeiro, como nós já salentamos, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. Como ele coloca, tinham, portanto, essas leis um caráter transitório, porque o Cristo aparece na sua missão divina e ele pega aqueles 10 mandamentos e transforma naquelas duas grandes leis, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas Kardec, antes de tratar dessa transformação, ele lembra que Jesus não veio destruir a lei, ele veio dar-lhe cumprimento, ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, adequá-la, né? Primeiro dar o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento do homem na época. E o que encontramos na lei? Os princípios justamente de deveres para com Deus e para com o próximo. Foi uma reformulação radical que o mestre fez, né? Mas ele também, lembra Kardec, ele combateu constantemente o abuso das práticas exteriores de fé, né? Não precisa, quiser falar com Deus, entra na intimidade do seu ser e fala com ele. Ele combateu também as falsas interpretações que poderiam ser dadas. Então, chegou-se vamos chegar àquele momento, mas o que podemos entender? Quando também Mateus coloca: o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o único J.
Há todo um plano de desenvolvimento para o planeta Terra, para a humanidade aqui encarnada, né? Era preciso que a lei de Deus recebesse o seu cumprimento, que ela fosse seguida, isto é, que ela fosse praticada sobre toda a terra. O que ele está pedindo? Amor e caridade. Caridade com o próximo, com aquele que não é da família, caridade com aquele que é da família, né? Não vamos nem falar que Jesus primeiro pede amor ao próximo, depois ele vai pedir o amor aos inimigos, o perdão das ofensas. Ele vai nos exigindo mais, porque nós temos que avançar na nossa reforma íntima, na nossa reformulação moral. Muito bem, voltando então a... Essa lei, então, ela precisa ser praticada, segundo Kardec, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e suas consequências, porque o homem, ele se responsabiliza, ele se responsabiliza diante de Deus por tudo que faz. É isso que nos separa dos animais. A alma humana, ela é consciente, ela conhece Deus e ela tem que prestar contas. Nós esquecemos disso quando encarnados. E como o Evangelho define o papel de Jesus? Que ele não é um legislador moralista que só tem a autoridade da sua palavra, ao contrário. A palavra dele tinha força, porque ele era um espírito de uma ascendência moral que não existe igual no planeta encarnado, e nem houve igual no planeta encarnado. Como escreve Kardec, de sua autoridade decorria da sua natureza, decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Olha, foi uma tarefa e tanto, porque ele veio ensinar o homem, primeiro cumprir aquelas profecias, né, que vários profetas vieram anunciar a sua vinda, ensinar que a verdadeira vida não está sobre a terra, não está, mas no reino dos céus. A gente sabe que é o mundo espiritual que ele está falando, né? Somos seres imortais animando corpos materiais numa tarefa de regeneração, numa tarefa de regeneração do nosso ser, isto é, a moralização do nosso ser, né? Porque nós estamos vivendo uma grande crise moral nos tempos atuais. Então a gente vê a necessidade de buscar os ensinamentos do Mestre para que haja paz em nosso ser, dirigida a todos esses irmãos que nos acompanham nessa jornada. E também veio Jesus nos ensinar, segundo Kardec, a nos reconciliar com Deus, né? Não só a buscar conseguir essa reconciliação, praticando a lei, praticando os mandamentos de amor, né? Amar a Deus e ao próximo. E prevenir também os homens sobre a marcha das coisas futuras, né? Nós temos uma boa destinação para o nosso planeta Terra. Hoje o planeta está na categoria de mundos de provas e expiações, está se preparando para entrar num mundo de regeneração. Daí essas convulsões todas, né, que estão acontecendo. E esse é o nosso destino, crescer, crescer, crescer. Mas isso é uma tarefa que cada um vai fazer por si. E também Kardec ressalta que ele lembra que Jesus também não disse tudo e nem poderia, né? Não haveria entendimento para as coisas mais espirituais, né? Ele falou mais ou menos em termos explícitos e era preciso que as ideias pudessem evoluir, né? Haver um grau de maturidade do espírito humano e que a ciência também, a importância da ciência, né? Para ajudar o homem, a ciência deveria contribuir poderosamente, escreve Allan Kardec, para a eclosão, isto é, para o aparecimento e o desenvolvimento das ideias. E foi o que aconteceu, né? Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. E aí o que acontece? No século XIX, a doutrina espírita, né? Em 1857, lançamento do O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. E o nosso querido Allan Kardec escreve no Evangelho:
O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens por provas irrecusáveis. Está lá na doutrina, leiam os livros dos... Se quiser saber, as provas irrecusáveis estão lá no livro dos médiuns, as comunicações com os espíritos, né? A existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele mostra esse mundo espiritual não mais como uma coisa sobrenatural, que nunca foi, ao contrário, é uma das forças vivas da natureza, né? É uma das forças vivas, ativas da natureza. Como a fonte também de uma multidão de fenômenos incompreendidos, que a mediunidade depois explicaria tudo, e cujos fenômenos estavam jogados no sobrenatural, no fantástico, no maravilhoso, né? E essas são as referências que o Cristo faz em algumas passagens lá do Novo Testamento que ficaram ininteligíveis, né? Não dá para entender se não levar em conta o homem espiritual, né? Essa nossa continuidade, esse retorno ao mundo dos espíritos, que é a nossa pátria primeira. O Espiritismo, escreve Kardec, é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Olha, o Livro dos Espíritos é muito bonito. Kardec era um professor, ele não escreve difícil, sabe? E os Espíritos vêm detalhar vários temas para nós no Livro dos Espíritos. E aí descobrimos, então, que o Espiritismo é a terceira revelação que Jesus disse que mandaria, né? Nós temos a lei assim no Antigo Testamento, a lei personificada por Moisés. Depois, no Novo Testamento, a lei de Deus é personificada por Jesus. E quem personifica no Espiritismo? Ninguém. Nem ninguém não está personificada em nenhum indivíduo, escreve Kardec. Como assim? Perguntaríamos. Porque o Espiritismo é produto de ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos, né? Que são as vozes de todos os pontos da Terra. Quem estuda a história da vinda do Espiritismo, aquelas mesas girantes, aquelas comunicações do século passado, que em vários países simultaneamente, né? O Espiritismo é, de alguma sorte, um ser coletivo. Eu gosto quando Kardec fala assim, é verdade. Compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual. Quer dizer, não é a ideia de um único espírito, ao contrário, são aquelas vozes maiores, né, os grandes mensageiros de Jesus, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes, espíritos altamente graduados, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que os espera, mostrar a importância de uma encarnação, como devemos aproveitar a chance de estarmos encarnados. Ressalta ainda Kardec no Evangelho, da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Portanto, o Espiritismo não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou. Ele desenvolve, né? Ao contrário, ele completa, ele explica essas leis, mostrando a atuação do homem espiritual em termos claros para Kardec e diz Kardec, ele vem explicar para todo mundo, para toda a humanidade. Vem cumprir nos tempos preditos, né, naqueles já citados, o que o Cristo anunciou e preparar para as coisas futuras, porque a evolução é obrigação. Né, está dentro da lei de progresso. Vamos evoluir, quer queiramos ou não. E não querer evoluir é bater-se contra uma lei divina e aí nós só podemos perder. Então, existe... o Espiritismo preside ainda, segundo Kardec, a regeneração que se opera. Essa transformação que está ocorrendo com o planeta, que está ocorrendo com os seres. Vemos que as nossas criancinhas são muito mais espertas, são crianças que assimilam com muito mais facilidade e que preparam o reino de Deus sobre a Terra. E assim vamos de encarnação em encarnação. Então vamos dar uma pequena passadinha num livro de Leon Denis, O Porquê da Vida, lá no capítulo 9, ele coloca 3 princípios
que a doutrina espírita defende são basilares da doutrina, colunas mestras, né? Primeiro, a existência de Deus, né? O espírita acredita em Deus, que Leon Denis define como sendo a inteligência diretriz, alma do universo, unidade suprema onde vão terminar e harmonizar-se todas as relações, foco imenso das perfeições, uma bela definição de Deus, donde se radiam e se espalham no infinito todas as potências morais. E quais são essas potências, segundo Denis? Justiça, sabedoria, amor. E o segundo princípio, que embasa a doutrina, a imortalidade da alma, a nossa espiritualidade. E ele define a alma, essência espiritual, ou definindo o espírito, né? Que encerra no estado de germe todas as faculdades, todas as potências, é destinada a desenvolver essas potências pelos seus trabalhos, porque isso é trabalho individual, encarnando em mundos materiais, elevando-se por vidas sucessivas e inumeráveis, tantas quantas forem necessárias, de degraus em degraus, desde as formas inferiores e rudimentares até a perfeição na plenitude da existência. E o terceiro pilar, o terceiro princípio que engloba a nossa doutrina, comunicação entre os vivos e mortos. É isso que o nosso nosso espiritismo traz. Ação recíproca, diz Leon Denis, de uns sobre outros, permanência das relações entre ambos os mundos, material e espiritual, solidariedade entre todos os seres, idênticos em origem e nos fins, na finalidade que é chegar a Deus, diferentes somente em sua situação transitória. Lógico, porque alguns avançam mais rápidos que outros, se evangelizam muito mais rápido. Uns no estado de espíritos livres no espaço, outros revestidos de um invólucro perecível, que é o corpo físico, mas passando alternadamente de um estado a outro, não sendo a morte mais do que um tempo de repouso entre duas existências terrestres. Nosso Denis realmente sabe tudo. E ele lembra que a alma é livre em seus atos, mas a alma também é responsável. Devemos, depois, conversar com Deus a respeito de tudo que fazemos hoje aqui na Terra. E é ela que edifica, né? Ela desenvolve, é ela quem constrói por si mesma o seu futuro, conforme seu estado moral. E para realmente finalizar, nós temos no livro Emmanuel, né, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lá no item 26, Os Tempos do Consolador, onde ele vai falar do Espiritismo. Ele fala bonito, o Emmanuel, ele fala que a doutrina dos Espíritos veio desvendar ao homem o panorama da sua evolução e esclarecê-lo no problema das suas responsabilidades. Veja que os Espíritos, eles realmente nos chamam a atenção. Olha, veja o que andas fazendo. Lembra, você vai ter que responder pelo que está fazendo. O seu grande objeto, quer dizer, a grande finalidade é esclarecer a inteligência humana. Estamos em estágio educativo na Terra. É assim que nosso Emmanuel termina e que nós terminamos também, amparado por esses ensinamentos, né? Lembrando a todos esses que nos antecederam, essas grandes almas que encarnaram no planeta, nos ajudando a compreender as leis de Deus, os ensinos de Jesus. Paz para todos, sejam felizes, tenhamos fé.